Todo empreendedor quer saber. Perguntas e respostas. Quando devo começar o planejamento estratégico? Como deixar minha empresa mais competitiva? Todas as áreas da empresa precisam fazer planejamento? Você vai saber já já. Neste bloco, nosso especialista vai responder as perguntas que muitos empreendedores fazem ao tomar contato com esse conteúdo de planejamento estratégico. Vamos ver qual é a primeira pergunta? Qual é a diferença entre planejamento estratégico e plano de ação? O planejamento estratégico é a ferramenta como um todo. Ela define missão, visão, valores e dentro dessa ferramenta nós temos o plano de ação. O plano de ação é tudo que vai ser feito para que os objetivos sejam atingidos. Ele é detalhado, nós vamos definir quem, como, quando, onde, para cada ação que nós vamos fazer. Então, ele é uma ferramenta, parte do planejamento estratégico, compõe o planejamento estratégico. Como a minha empresa pode se tornar mais competitiva? Sua empresa pode se tornar mais competitiva no momento que ela tem um bom gerenciamento. Esse gerenciamento passa pelo planejamento estratégico, esse planejamento estratégico te aproxima do mercado, direciona suas ações para aquilo que o mercado necessita. E nessa necessidade está o diferencial. A partir do momento que você encontra um diferencial para a sua empresa, você simplesmente sai da guerra de preços, atende às necessidades específicas do seu público-alvo, você segmenta o seu público-alvo e tem um retorno maior. Você trabalha de forma mais tranquila. Você tem uma vantagem competitiva. E o planejamento estratégico é uma ferramenta que te ajuda muito nesse processo. A implementação do planejamento propicia que você analise ambiente, analise tendências, analise a sua empresa e faça com que a sua empresa melhore. Esteja sempre buscando o melhor. Quando devo começar o planejamento estratégico? Se eu ainda não tenho uma empresa, antes de montar uma empresa é obrigatório que eu faça o planejamento estratégico. Se você já tem uma empresa e não tem planejamento estratégico, você já demorou, está atrasado. Então comece a partir de agora, busque apoio, busque ferramentas e comece o seu planejamento a partir de hoje. Com certeza, isso vai ter, independente de você já ter feito ou não, isso vai ter muita valia para os seus negócios. E destacando também que a partir do momento que você fez o seu planejamento estratégico, o ambiente é um ambiente totalmente dinâmico. Então é importante que você tenha ciclos de planejamento, períodos onde você faça essa reavaliação e muitas vezes você vai ter que refazer todo o seu planejamento. Se a mudança no mercado for muito grande, as mudanças no planejamento com certeza serão grandes também. O importante é o quê? Fiz o planejamento, acompanhei, avaliei e refiz esse planejamento. Importante ressaltar que a área de tecnologia da informação, as mudanças acontecem numa velocidade ainda muito maior. Pegando o exemplo das redes sociais, o público-alvo das redes sociais muda muito. O público-alvo do Facebook hoje é muito diferente do que foi há muito tempo. Os jovens não estão mais no Facebook. Os jovens não fazem parte mais da rede social que seus avós fazem parte. Para toda empresa, é importante atenção a essas mudanças. E dependendo do tipo de negócio, as mudanças são muito rápidas. Eu não posso esperar nem um ano para reavaliar meu planejamento. Tem que fazer isso a cada 2 meses, 3 meses. Então é importante fazer esse acompanhamento e na velocidade que o mercado exige. É preciso fazer planejamento estratégico para todas as áreas da empresa? O planejamento estratégico deve ser feito para a empresa como um todo. Quando se determina missão, visão e valores, você está fazendo isso para a empresa toda. Falando até no ambiente da micro e pequena empresa, muitas vezes é difícil você enxergar departamentos diferentes. O proprietário ele é o gestor de marketing, ele é o gestor financeiro, ele é o gestor de pessoas. Então, todo o planejamento deve ser focado para a empresa. Muitas vezes, quando existem alguns departamentos na empresa, talvez o plano de ação mude. Então, eu tenho um plano de ação para a área de marketing, um plano de ação para a área financeira. Porém, o planejamento estratégico é como um todo. Ele é feito para toda a empresa. Não tenho tempo para elaborar o planejamento estratégico. Quem pode me ajudar? O empresário é o responsável pelo planejamento estratégico da sua empresa. Se você não consegue tempo, provavelmente você esteja muito preso à atividade operacional. Se você tem uma padaria e fica todo dia no caixa,
É importante que você contrate um caixa e tome as decisões estratégicas da sua padaria. Então, ou seja, foque na estratégia, menos na operação. O planejamento estratégico é fundamental para qualquer empresa. Então, a responsabilidade do planejamento estratégico é do empresário. O Sebrae pode te auxiliar com informações, mas a execução do planejamento é sua. Saia da operação, tente se organizar e tome essas decisões estratégicas. Direcione a sua empresa para o melhor caminho. É normal haver diferença entre o planejado e o implementado? O planejamento não é uma ciência exata, então é normal ter diferença entre o planejado e o executado. Importante o quê? Observar, acompanhar, observar onde estão essas diferenças e corrigi-las. Avaliar os motivos disso, se eu errei no planejamento, se eu errei na execução, e tomar as providências para que aquilo que a gente quer que aconteça, aconteça de fato. Se não acontecer exatamente, mas que aconteça o mais próximo possível do que a gente imaginou. Quando nós descobrimos que existe uma diferença entre o planejado e o realizado, o importante é descobrir a origem dessa diferença. Algumas vezes, essa origem é no planejamento. Nós fizemos uma leitura errada de cenário e o planejamento não foi adequado. Outras vezes foi na execução. Nós falhamos na execução e aquilo que foi planejado não foi realizado. É importante identificar aonde está o erro e corrigi-lo. Espero que esta videoaula tenha esclarecido a importância do planejamento estratégico para a sua empresa. O Sebrae está sempre à disposição para tirar suas dúvidas. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.